Boa noite, somos do time de Propósito BH. Meu nome é Renata Silva, estamos aqui com as meninas também, vários convidados, e você que está chegando, seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje um pouquinho das emoções, o que que acontece com as emoções e os óleos essenciais e como que eles podem ser úteis durante o seu dia, porque o que importa, gente, é hoje. Amanhã é futuro, passado já foi. E eu sempre falo com os meus clientes, você tem que viver o dia com a cabeça que você tem hoje. Porque às vezes você fala, outro dia eu fiz um negócio lá no passado, mas você tinha aquela cabeça, aquela emoção. Hoje você é daqui para frente. E os óleos essenciais, eles vão entrar na sua vida para isso, para te ajudar você ter qualidade de vida, você ter mais controle do seu dia. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. O bem-estar na palma da sua mão, que é onde vai trazer a sua autonomia, né? Onde você está com uma dor de cabeça, você pega um olhinho, você cheira, passa nas tempos, 22 segundos, você já está em equilíbrio, é isso que é importante. Então a gente escolheu da terra, porque da terra significa dádivas da terra. A Shirlane, que está aqui, ela sempre fala que os óleos essenciais são do Criador. Eu ainda gosto de complementar que vem a tecnologia, né? Você já não precisa ir lá na fazenda, pegar a erva, fazer infusão. A doTERRA já faz isso para você. E o que diferenciou a doTERRA para a gente querer usar a doTERRA é a pureza. Pureza do produto. Quando ele chega para você, ele está extremamente puro e a partir daí você consegue ter resultados significativos e rápidos no seu organismo. Então, o nome da terra significa dádivas ou presentes da terra, é um nome latim, as pessoas confundem um pouco achando que é brasileiro. A terra chegou no Brasil há 8 anos, mas ela já tem 18 anos, já tem mais de 120 mercados, é uma empresa arquibilionária e ela foi fundada por essas pessoas, que são sete, né, com uma mulher, e esses executivos fundadores ainda estão na frente da empresa e é uma empresa que já tem uma fábrica, já tem três fábricas, uma na Irlanda, a da Duterre nos Estados Unidos, uma da Irlanda que atende toda a Europa e agora a fábrica do Brasil, que é em Joinville, que vai atender toda a América do Sul. A gente sempre gosta de fazer essa reflexão para você realmente sair da caixinha, né? Que a gente, cada esquina aí tem uma farmácia, eu falo que as farmácias já estão superando as padarias, né? E porque quando se passa, elas estão mais cheias. E por que as pessoas estão mais doentes? Será que as pessoas realmente estão mais doentes? Ou as pessoas estão mais dependentes desse composto químico? E hoje eu estava comentando sobre isso, né? Você fala com a pessoa para usar um óleo essencial, elas, mas pode? E vai lá e compra altos remédios que não precisam de receita e se medicam sozinhos. Então a gente realmente está com as ideias muito deturpadas do que é real para o seu organismo. E muitas questões que você tem que você usa o fármaco, a questão está lá na causa raiz. E remédio nenhum chega na causa raiz. Os óleos essenciais, que é o que a gente vai falar agora, eles sim, eles têm essa propriedade de pureza para chegar na sua causa raiz, de trazer equilíbrio. O que que é óleo essencial? É um composto aromático químico natural da planta. A planta desenvolve esse óleo essencial para que ela se defenda e a partir daí a planta é muito próxima ao nosso sistema e quando ela entra no nosso organismo, ela equilibra o nosso organismo. Eu falo que é livre acesso, né? Quando você inala o óleo, ele chega o próprio organismo reconhece aquele composto químico e aí ele entra no seu sistema emocional e faz todo esse equilíbrio, essa harmonia. E eu falo que é uma forma muito talentosa, muito bonita, sem ficar te perguntando muito, né? Ele entra, equilibra, escaneia, equilibra e você vive bem. E vive aquele momento.
O que que acontece com os óleos? Eles têm diferentes compostos e eles, por ter tanta pureza, ele consegue entrar dentro da sua célula e equilibrar as suas células. Nada, gente, remédio nenhum, fármaco nenhum vai fazer isso, porque a célula é microscópica e os fármacos já é macro. E uma gota equivale realmente a 28 xícaras de chá. Então, quando algum consultor falar para você, use uma gota, vá na uma gota, porque se você usar duas, você não aguenta, é muito forte, ele é potente, tem óleos muito densos. Então, por isso que a gente, a forma, né, de se cuidar agora vai ser óleo essencial por gotas, não é mais as cápsulas. Apesar de doTERRA ter cápsula também, tá? Então, por que que a gente usa óleos essenciais? Primeiro, a sua autonomia. Você vai ter mais saúde, menos gasto com médico. Eu acabei de fazer vários exames agora, exame de imagem, eu tenho 55 anos, meus exames todos maravilhosos. E eu no pós-menopausa, gente, qualquer mulher com 55 anos, o pós-menopausa, todos os exames ia dar alguma diferença. Então, o fato de você trabalhar seu sistema emocional, você equilibrar seu sistema emocional, equilibrar o seu cortisol, ter uma vida mais consciente, usando produtos que vão te ajudar, produtos naturais, que vão te equilibrar o dia a dia, porque não é uma coisa eu uso hoje e pronto, né? A mulher na menopausa ela não tem o ovário está totalmente, ele não desenvolve mais hormônio, o hormônio é que te equilibra. Por isso que as mulheres entram nessa fase, elas desequilibram muito, tá? E o óleo essencial, quando você tem autonomia, ele está na palma da sua mão, você vai ter esse equilíbrio. E isso é para qualquer pessoa. Às vezes a pessoa fala, ai, Renata, eu já passei da menopausa. Primeiro que não passa, você não vai ter mais ovário, você não vai ter mais hormônio. E aí é a fase que a mulher mais adoece. Quanto mais idosa você vai ficando, mais você vai adoecendo. É por isso, você não tem mais o hormônio. Então, se você começa a cuidar desde agora, equilibrando seu sistema emocional, equilibrando seu metabolismo, desparasitando, acalmando, tendo um sono de qualidade, cara, você não vai adoecer. Não tem como, né? O seu organismo ele vai ter um equilíbrio, uma harmonia, tá? Por que que os óleos são eficazes? Centenas de componentes diferentes dentro de um produto. Você pegar o lavanda, ele é bom para um sono, ele é bom para urticária, ele é bom para queimadura, ele é bom para bruxismo, ele é bom para pressão alta. Então, mas como que pode? Porque o lavanda, ele tem um produto chamado linalol e ele tem mais de 800 compostos. Quando ele entra no seu organismo, ele é versátil, ele é um coringa. E isso, quase todos os nossos olhos são assim. Então, é por isso que ele cuida de várias questões, tá bom? E uma coisa que eu acho bacana disso aqui, ó, é o fato de trabalhar a nível celular, né? E o fato também de não ter efeito colateral, né? O óleo essencial, quando você toma um fármaco, você toma, ele desce, ele vai em todos os órgãos, e depois ele entra na sua corrente sanguínea. Muitas vezes você está tratando um órgão e ele vai para o outro. E aí o médico fala, ah, não, toma um remedinho para melhorar lá o estômago. É por isso que dá esse efeito colateral. O óleo essencial, ele não faz isso. Quando você inala, ele vai ser captado, ele vai ser escaneado ali no seu sistema celular, emocional, ele vai equilibrar, ele vai entrar na sua corrente sanguínea e ele vai ser eliminado. Então é muito bacana isso. E os pilares da doTERRA, né? A doTERRA são três pilares que, para mim, foi uma das primeiras coisas. Assim, primeiro eu usei o produto, funcionou. Depois eu fui entender que empresa era essa. E esses pilares, eles me encantaram, né? O CPTG é um selo de pureza, são testados 50 vezes a matéria-prima. Óleo essencial, se ele não tiver pureza, ele não chega no seu sistema emocional. Ele não vai te cuidar como grau terapêutico. Então, por isso que o doTERRA, por isso que nós escolhemos o doTERRA, e por isso que o doTERRA hoje é o terceiro maior mercado de produtos, de vendas, porque Acho que a única coisa, sabe que matou uma mãe? nossa, socorro, gente aos áudios. O que que acontece? Quando você
ter um produto que é totalmente purificado, você pode usar na ingestão, você pode passar na pele, você pode usar em difusor. A maioria dos produtos que tem no mercado hoje, gente, eles não são testados. E quando são testados, são dois testes apenas. Então, é Feriado? bem diferente o produto da Doterra, tá? E o fornecimento por impacto, a Doterra não Você vai tem trabalhar? fazenda própria. Aos áudios ligados, meninas. Não tem fazenda própria. Por exemplo, semana que vem eu vou para Porto Alegre conhecer uma fazenda dos cítricos. Vai ser bem bacana. Então, o que que a Doterra faz? Ela pega essa matéria-prima, ela vai testar essa matéria-prima, ela manda para os laboratórios, para o laboratório da Doterra, e aí vem para a fábrica do Brasil e aí invasa. É legal demais isso, né? Você tem aí, da Terra hoje, ela tem mais de 45 produtores que liberam a matéria-prima para ela. E esse trabalho do Hilly Hendes, a Doterra, ela ajuda projetos. Inclusive, se você conhecer algum lugar que é um projeto legal, manda um e-mail para a Doterra, porque a Doterra financia isso. Isso é muito bacana, a gente já viu inúmeros de projetos que a Doterra faz diferença na vida, na empresa dessas pessoas. Como que nós usamos os óleos? De várias formas, né? Na inalação, usando em difusor. Você pode usar topicamente, que, por exemplo, a gente põe o exemplo aqui do Deep Blue, que ele é para dor muscular. Então, você passa topicamente. E a ingestão, você pode usar tanto saborizando água, eu tenho aqui uma tangerina hoje. Quando está muito quente, você fica mais inchadinha, né? Usa mais tangerina, que você vai ver que você vai drenar. Tangerina, laranja. Você vai mais ao banheiro, aí você não fica com a perna muito inchada. E pode pôr sublingual também. A gente já usa lema, a gente usa copaíba. Todo mundo que entra na Doterra, a gente passa um protocolo personalizado. Mas assim, lema e copaíba é o básico, tem que ter. Porque o lema que vai te desintoxicar. E o copaíba vai desinflamar todas as suas células. E aí, deixa eu voltar aqui. A gente pode. Boa noite, todo mundo que está aí. Pega um olhinho e vamos colocar uma gotinha na mão para a gente inalar. Aí você coloca uma gotinha na sua mão. Muita gente pega a mão e faz muito rápido, assim, né? E o óleo ele é volátil. Então você coloca uma gotinha na mão, faz bem levemente, fecha os seus olhos e inala. Renata, se eu fechar o olho, vai funcionar? Vai. Se você não fechar, também vai funcionar, porque aqui não é crença, é ciência, é a química do produto que entra no seu, a molécula do óleo entra no bulbo olfatório, vai para o seu sistema emocional e muito rápido chega lá no límbico. Então, eu falo muito para fechar os olhos, primeiro para você descansar a sua mente. E quando o óleo chega, ele chega muito rápido lá. Então, vou tirar uma foto dessa sala porque ela está ficando bonita, gente. A gente pode convidar mais pessoas para vir para a nossa aula. Mas hoje a culpa é minha, né? Porque eu esqueci de compartilhar o link. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, olha bem, com 22 segundos as moléculas chegam no seu sistema cerebral, 2 minutos ela chega na sua corrente sanguínea, em 20 minutos todas as células do seu corpo é tocado pelo óleo. É tão gostoso ouvir isso, né? Porque nada, você está com uma dor de cabeça, você tomar um analgésico vai demorar 20 minutos para chegar na sua corrente sanguínea e não chega no seu sistema cerebral. Então, pessoas que têm enxaqueca, pessoas que têm doenças, eu conheço um monte de gente que tem ó, remédio na bolsa porque tem dor de cabeça todos os dias. E aí é isso que acontece. Quando você tem um peppermint na bolsa, por exemplo, você cheira, passa nas têmporas e passa na nuca. E se for digestivo, ainda passa no abdômen. Pronto. Você, em 22 segundos, você vai estar livre dessa dor de cabeça. É muito legal isso. E aí eu vou chamar as meninas para me ajudar, para a gente trabalhar, para vocês ouvirem de outras pessoas, porque se eu falar, eu vou falar de tudo que eu uso. Então, assim, eu gosto que as meninas falam também, porque óleo não tem errado e não tem.
A gente passa protocolo porque você vai virar uma constância, para ficar mais fácil para você. Se você sabe que você tem que tomar Leme Copaiba todo dia, fica mais fácil na sua mente e você vai ter uma constância, a partir daí você vai colocar na sua rotina. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui, ó, Lemo e Copaíba. Carol, você pode começar aí para nós? Posso? Boa noite a todos. Tudo bem? Eu sou a Caroline, para quem não me conhece, estou na Doterra há 4 anos. Uso o limão siciliano e o copaíba todos os dias. O limão foi um dos óleos que me ajudaram muito aí nessa questão alérgica. É um óleo que você pode deixar na cozinha, né? Já deixa aqui a imagem. Então, visual, né? Um óleo, como a Renata falou, é constância, então coloca para você ver, visualizar. Então, o meu já fica lá perto do filtro. Faço a ingestão de manhã. Junto com o Copaíba, eu uso 3 gotas. Ele fortalece a imunidade, ajuda no cardíaco. Esse calor também, então você pode colocar no difusor o limão para estudar. Então, é uma dupla aí para você se cuidar todos os dias e eu olho para a família, né? E todos os dois você pode usar na ingestão, topicamente e na inalação. O limão a gente só aconselha usar à noite na inalação, né? Como ele é cítrico, então fica melhor você passar nos pés à noite ou usar no difusor durante o dia. E a imagem aqui do lado, como é que fica o nosso organismo com a constância do óleo. Então, ele age como um detergente no nosso organismo. Então, é isso. É, vai continuar? Pode falar do balance? O Balance é um querido nosso, né? Nós que já usamos há muito tempo, você vê a imagem como que fica as células antes de usar o Balance, ele não ingere, você vai passar topicamente. É um óleo para massagem, gosto muito, passar panturrilha, ou óleo para te acalmar, então você já acorda, já usa o Balance para você continuar sua rotina, fazer as suas tarefas de casa. Usar um difusor importantíssimo aí, porque criança, quem tem criança, quem trabalha em escritório, quem estuda, então ele é um óleo que não vai te deixar ficar com cortisol, né, muito alto, então você não vai gerar tantos picos durante o dia. E essa ansiedade, né? Então você vai conseguir controlar as suas situações durante o dia. E não precisa ser ingerido. Frankincense, você vai. Pode falar. Frankincense é o rei dos óleos, né? É um óleo que o bebê Jesus recebeu quando nasceu. É um ouro que a gente tem em gotas, então você pode estar passando, fazer a diluição, você pode estar ingerindo todo dia, colocar na cabeceira da sua cama. Você pode estar fazendo xarope também para criança, para imunidade, dependendo da idade dela. Tem um óleo que você pode passar ao redor dos olhos, das orelhas, para melhorar aquela parte do corpo que é necessário mais atenção. É um óleo aterrador, é um óleo que te abraça, é um óleo que te acalenta. Então, o frankincense é um óleo que toda a família tem que ter em casa, principalmente para esses dias que a gente fica ansioso. Então, é um óleo que vai te deixar com os pés no chão, te dá intuição, e além que você pode meditar com ele também. E permite um querido aí, para esse calor, com essa primavera que vai chegar. Você pode estar ingerindo na garrafinha de inox. A minha tá até aqui, ó. Coloquei hoje, só que eu coloquei limão siciliano. Aí você pode também usar para dor de cabeça, aquela frequência de dor de cabeça, sempre tem uma causa emocional, então você usa o óleo antes de usar o remédio. Você pode estar usando para fazer atividade física, então você pode ter ele na bolsa. Peppermint é um óleo que você tem que colocar ele na bolsa para qualquer situação e te dar energia durante o dia. Para labirintite, ele é ótimo. Hoje tive questões hoje
por causa do calor, então pessoas pedindo informações mais sobre ele. E também vai te ajudar para te dar foco na leitura. Ele, o limão siciliano que eu falei anteriormente, você colocar no difusor vai te ajudar demais a concluir coisas, situações do dia a dia. Parar de procrastinar, né, Carol? Inclusive, Para, o tema dessa live é sobre as emoções, né? Então, esse óleo Balance é um óleo que a gente usa muito para as emoções. E, gente, hoje eu escutei assim, eu sou ansiosa eu como por ansiedade. Usa Balance. Usa Balance. Balance equilibra o seu sistema nervoso. Então, se você está ansiosa, você está descontando na comida, usa o Balance. Precisa usar o Balance mais vezes ao dia. Pulso, cheira e passa na nuca. Então, ai, Renata, não lembro. Põe junto com sua escova de dente, ok? Toda vez que você for escovar o dente, pelo menos 3 vezes ao dia, você vai escovar o dente. Você vai passar o Balance. E passa na nuca mesmo, faz o filete assim, você vai ver que você vai ficar mais tranquilo. Ainda estou ansiosa, tô passando por processo de ansiedade. Coloca uma gota de frankincense sublingual. Gente, abaixa na hora, você vai acalmar seu cortisol, você vai equilibrar e você vai ter mais raciocínio. Qual que é a nossa ideia aqui? A ideia do óleo essencial é te trazer para o dia de agora, para o momento presente. Pra você não ficar divagando ou trazendo coisas do passado, ou o que que é ansiedade? Viver lá no futuro. E, gente, não dá para viver o futuro. Você tem que viver aqui, né? Você tem que planejar seu futuro, mas viver aqui, é nesse momento. A ansiedade é isso. A pessoa vai vivendo tanto o futuro que ela esquece que o momento é aqui. Aí não curte nada, você não vive nada. Você está comendo por compulsão, você não sabe o que você está comendo. Você não dorme direito, você não vive o dia, você não assiste nada, você não retém nenhum tipo de informação. Então, esse é o propósito dos olhos, te trazer para o momento presente. Quando você vê que você está muito acelerada, que você não está entendendo nada, que sua vida está uma bagunça, para tudo, fecha os olhos, pega um olhinho. Puxa fundo, porque eu falo que ninguém usa o olfato como ele tem que ser usado, né? Você fica com medo de cheirar. Então, cheira mesmo, é bom para você. E acalma seus pensamentos. Você vai ver que rapidinho você vai voltar para o momento presente e vai clarear para você. E o peppermint, ele clareia os seus pensamentos. Ele vai trazer prazer. Sabe quando você está exausto. Quando a pessoa fala assim, nossa, hoje eu estou exausta, você está exausta mental, porque o corpo físico, ele não cansa tanto assim. Só se você malhar muito, correr muito, mesmo assim, é muito mental. A mente que cansa o corpo. Então, pega o peppermint, cheira, vai, calma, passa na nuca. Você vai ver que você vai começar a ter prazer de viver. E aí sim você vai começar a ter resultados. Porque o importante é você não gerar o cortisol. A gente gera cortisol, ele é bom para o nosso organismo, mas ele não pode ser tão em excesso para chegar a ponto de inflamar seu corpo. Por isso que às vezes as pessoas falam, eu não consigo emagrecer. Você não emagrece, não é emoção, não é porque você está comendo muito. Tem gente que fala, eu sou gorda, mas eu não como muito. Então, quem que está engordando? Por que que o seu metabolismo não está acontecendo? Então, vá nesse trio aqui, ó, que vai dar muito bom. Vamos lá, Carolzinha. esses aí são os dois queridos aí. Zengeste é um óleo que é sensacional. Então, é um óleo que te harmoniza. Então, tudo que vai desarmonizar seu intestino ou digestivo, você vai ou ingerir uma gota. Tem gente que tem facilidade, acha gostosinho, vai lá, coloca na colher e ingere. Quem tem muita diarreia, quem tem intolerância à lactose, sente desconforto durante o dia, que isso é ruim. Sente mesmo, e a dor não é boa, não é um incômodo. Você trava tudo, tudo perde sentido, porque você fica com a barriga inchada, quem tem enjoo também. Então,
não é bacana. Então, esse óleo é um óleo que ele funciona muito, são um blend, né? A doTERRA tem vários blends, e tem uma composição de óleos que vai cuidar dessa parte aqui, até a imagem mostra. E quem gosta também de fazer a massagem, sentido relógio, você vai diluir, ou não, sua pele não tem necessidade de diluir, você passa e você vai voltar, né? Você vai voltar a melhorar. E alguns casos você precisa continuar. Quem tem questões de intolerância à lactose, você tem que continuar, porque a, a farinha, o queijo, o leite, você sempre está comendo, né? Isso faz mal. E dor de cabeça também, está muito ligado a digestivo. Então, quem come algumas coisas sente dor de cabeça. Então, ele é ótimo também para você inalar ele. Tangerine, né? Um óleo delicioso, antioxidante. Eu sou apaixonada com esse óleo. Eu uso muito na água saborizada. Também você pode fazer massagem, drenagem nas pernas. Você pode colocar no difusor, deixa um ambiente gostoso. Quem conhece o tangerine não fica sem ele. Né? Esses óleos cítricos são muito gostosos. Então, você pode saborizar sua água. Você pode. Tem muita receita com tangerine também para colocar na salada. Então, os óleos são muito versáteis, além de cuidado emocional, depressão, né? Então, ele vai tirar a pessoa ele vai te movimentar, igual o Peppermint, ele vai te levar você para fazer coisas boas. Mandar, conversar com pessoas. O Zenzeste também vai fazer isso. Precisa, se comunicar, cantar, né? Então é isso que a gente precisa. Colocar seu metabolismo para funcionar. A Carol falou uma coisa que é bem verdade. O Zengest é um óleo que você tem que usar todo dia. Sabe por quê? Por causa das emoções. As emoções da ansiedade, do dia a dia, o metabolismo, ele às vezes ele para. Se eu fico muito mentalmente parada num pensamento, o seu metabolismo também vai parar e seu intestino também vai parar. Então, o Zengest é um óleo que vai te ajudar a pôr para funcionar, colocar movimento. Então, é um óleo que eu, por exemplo, tenho questões de lactose, eu uso todos os dias. Não precisa ser muito, pega uma gotinha, passa no abdômen, ele já vai fazer. E se durante o dia você não lembrou, não estava com óleo, à noite, na hora que você for dormir, passa uma gotinha no abdômen, porque você vai dormir com o seu metabolismo funcionando. Muitas vezes a gente gera muitas emoções, a gente para o nosso metabolismo, o nosso organismo. Chega à noite, continua do mesmo jeito. Então, assim, de um jeito ou de outro, você passa durante o dia, você passa a noite, passa o Zengest, que ele vai ajudar demais. E o tangerina também você pode passar à noite, porque como ele é fotossensível, eu fico meio receosa de você passar de dia para o sol. Mas pega o tangerina, coloca umas gotinhas com óleo de coco na barriga e faz uma massagenzinha, você vai atuar o seu sistema linfático. E a partir daí, aquela barriguinha, aquela pochete que vai acumulando ali, vai diminuindo também, porque ele atua na drenagem linfática. Vamos lá, Carol. E esse é o trio, a razão que eu entrei, né? Para Ai, ser Agnes, você já pegou coisa demais. Não. o Onguard, Melaleuca e o Brief. O Brief é um óleo que você pode só fazer o que? A inalação. Ele vai fortalecer seu pulmão. Ele também vai cuidar de toda a parte respiratória. Você pode estar usando Rolon, passar na sola dos pés, no tórax, nas costas. O gota você pode colocar no difusor, excelente para dormir. Você pode combinar com outros óleos. Então é um óleo mais calmo, criança gosta muito dele. Brief é um blend de óleos também, tem uma composição de vários óleos, então ele é muito bom para nos ajudar aí, para respirar melhor. E respirar melhor é muito bom. Nó, você consegue fazer coisas do seu dia a dia com mais leveza. On Guard é o nosso guardião. É um óleo queridíssimo. É um óleo que cuida de parte bucal. É um óleo que te dá coragem. É um óleo que tem também uma composição de cravo, canela, gengibre. Você pode colocar no difusor também com outras combinações para dentro de casa. Deixa a casa cheirosa. Então, pode passar topicamente diluído. Tem ele diluído também,
tá? Então, assim, tem prontinho. A Doterra sempre funciona muito rápido. Alguns óleos já tem diluídos, outros você pode colocar no difusor. É antigripal, maravilhoso. Então, pessoa que gripa muito, sempre tá com o nariz escorrendo, como eu era, né? Então, é muito rápido a ação deles, né? Por ser terapêuticos também. Melaleuca é um antifúngido maravilhoso. Melaleuca é um óleo excepcional, que ele cuida da cabeça aos pés. É um óleo que você pode hidratar o cabelo, cuidar da sua pele, cuidar da parte íntima, cuidar das unhas, aquela unha com micose, bacteriano. Então você pode ter e colocar na bolsa, anda com melaleuca também. Um On Guard eu uso até, tem um sprayzinho que eu uso até como álcool. Então eu nem sempre passo no umbigo. Então são óleos assim que você pode colocar uma farmacinha, pegar vários vidrinhos assim, pequenininhos, anda com ele na bolsa, que sempre a gente vai precisar. Isso mesmo. É uma dica aqui do Brief, gente. Nesse tempo seco, pega o Brief e passa assim nas laterais das narinas, que ele dá uma refrescada também. Eu gosto muito. Às vezes o peppermint dá uma ardida, né? O Brief, ele você consegue fazer e ficar bom. E aí você vai coçar menos o nariz. Lavanda e Deep Blue. Carol, sumiu. Desculpa, fechou tudo. Lavanda e Deep Blue, né? É uma combinação maravilhosa. Lavanda vai cuidar aí do sono, muita gente adora ele. Você pode fazer uma inalação bem consciente, sem celular, no seu momento aí. Você pode colocar no difusor, fazer uma massagem dos seus pés. Uma coisa que eu aprendi é cuidar do meu pé. Nunca vi um pé tão bonito. Meu pé era horroroso. Nossa, hoje eu faço o meu momento de cuidado. Então tem uns óleos, principalmente ele. O Deep Blue também, passo muito o óleo e a pomada. Então, lavanda cicatrizante, né? Vai cuidar também da pele. Você pode também, uma dica aí para cabelo. Nós mulheres que adoramos ter um cabelo com brilho, então vai ajudar bastante a finalizar o cabelo depois do banho. É, corte, ferida, bebezinho que tá chorando demais por causa de dentinho nascendo, pode usar. Deep Blue é um óleo e pomada que ele tira uma dor com a mão, assim. Nossa, como ele me ajuda, assim, também. Agora que eu tô aí fazendo atividade física, então ele é um restaurador muscular sensacional. E não só restaurador muscular, para quem tem enxaqueca, o óleo, você pode passar ele aqui, ó, nas laterais. Então você pode usar com constância. Você pode passar na região de dores, né? Aquelas dores que depois que você levanta, então você faz o alongamento antes de trabalhar, antes de fazer suas tarefas e trabalhar. Então, é um óleo que vai cuidar muito aí das emoções também. Então, ele cuida do seu movimento. Então, ele vai te cuidar todos os dias. Quer Isso mesmo. completar, Renata? A gente sempre usa o balance de dia e o lavanda à noite. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu gosto de usar o lavanda de dia. Geralmente o lavanda de dia te dá uma lesadinha, você fica mais mole. Então, usa o balance de dia umas 3 vezes ao dia e à noite você usa o lavanda no caso do sono, tá? Pra você ter um sono de qualidade. No caso de queimadura, já deixa na sua cozinha, porque ele é incrível. Ele não deixa dar dor, não deixa dar mancha, se passa na hora, puro mesmo, que vai ser maravilhoso. E à noite você usa para bruxismo, né? Você passa assim no rosto, faz esse movimento aqui, ó, que ele vai relaxar o masseter, que é esse músculo que nós temos aqui, que eu chamo do músculo do blush, e aí a partir daí você dorme com qualidade. Muitas pessoas têm muito problema de travamento, apertamento, fica rangendo o dente, isso tudo vem das emoções, vem da mente. Quando você cheira o óleo, ele acalma suas emoções e quando você passa topicamente, ele relaxa o músculo. E quem tem problema de bruxismo pode usar o Deep Blue. Às vezes a pessoa não passou o óleo e tal à noite, no outro dia acorda com o maxilar todo doendo.
Aí você vem com o Deep Blue e passa para relaxar. Mas se você fizer esse preventivo, provavelmente você não vai ter a dor, tá? E aqui eu gosto sempre de mostrar, né, os produtos que as pessoas sempre acham que a doTERRA é só óleo essencial, mas nós temos o Life Shot, que é uma bebida antioxidante. Gente, isso aqui é maravilhoso para o cardiovascular. Onde você lê falando sobre frutas vermelhas, falam do cardiovascular. Nós, mulheres, acima aí dos 50 já tem muito problema. O que mais tem é mulher tomando remédio para pressão alta. E se você começa a usar produtos mais antioxidantes, você vai ver que isso vai diminuir muito, tá? Vitamina, VM Complex, é incrível, tem todas as vitaminas que você precisa, minerais, a gente repõe, gente, a gente perde isso aí desde os 25 anos de idade. E outro dia a gente estava comentando que o médico, ao invés de te receitar remédio, ele tinha que receitar vitamina, suplemento, complemento, que aí sim as pessoas, a saúde das pessoas iam ser mais preventivas, mais cuidadas. Muitas vezes você não está doente, está faltando uma vitamina, um suplemento. Do Terra tem biopower, colágeno, já tem estudos falando dos ossos, né? O que que o médico te fala? Pra você tomar vitamina D. E tá faltando é colágeno, porque o osso ele é formado também pelo colágeno. Então, a do Terra tem isso aqui, já tem biotina, Q10, ácido hialurônico. A molécula é uma molécula alemã da Verisol, que ela é muito micro, então ela é absorvida mais rápido no seu organismo. Cabelo, gente, cabelo da gente. Eu tô na menopausa, olha o cabelo, unha, pele. É incrível como o seu corpo fica. Você muda demais, assim. Você precisa disso. Eu sou uma pessoa muito com propriedade para falar, porque eu nunca me suplementei. Comecei velho, comecei depois de doTERRA. E o resultado é incrível. Eu tô muito apaixonada. E a creatina, eu vou falar para vocês, eu nunca tive massa magra. E nem quando eu era jovem, assim. Então, eu tô vendo um resultado rápido, muito rápido no meu corpo. E tudo que eu estudo da creatina, eu vejo que é muito da creatina. Quando você toma creatina, ela vai para o seu sistema emocional, ela vai para o seu cérebro, ela vai para o seu músculo e ela gera essa massa magra, essa energia que a gente tem, é muito disso. Então, assim, vale a pena você começar a colocar na sua rotina mesmo. E é algo que não é pontual, é eterno, vai tomando. Porque eu falo que cada pensamento que você emana, você está queimando uma vitamina, você está queimando um mineral, e aí você vai suplementar aí todo dia. E muitas vezes você fala, Renata, mas eu consigo trazer isso através do alimento. Não consegue, gente. Vocês não comem e não suplementam o tanto necessário que nós precisamos. Então, vale a pena, sim, você começar a pensar nisso, tá? Como que a gente compra? Gente, a doTERRA não tem loja física. Então, você pode pedir o seu consultor, quem te convidou para trazer, para você estar nessa live hoje. E se você está chegando aí depois, pode chamar qualquer um do time de propósito, que nós vamos enviar um link para você. Você vai comprar com 25% de desconto. E você vai escolher, Renata, eu quero ser só cliente preferencial. Eu vou comprar para mim, para eu usar, e tá tudo certo, porque a Doteca é isso mesmo. Ela quer que tenha um óleo em cada casa e que cada um seja um consultor da sua família. Se você cuidar da sua família e de você, já tá ótimo, é maravilhoso, porque a tendência é harmonizar o planeta dessa forma, né? E automaticamente a gente vira um consultor, porque a gente acaba falando com o vizinho, com um amigo, com uma família que não está dormindo legal, que está com uma ansiedade muito ruim, e aí a pessoa acaba que vai compartilhar. E a doTERRA te bonifica. Toda vez que você compartilha com alguém, a doTERRA te bonifica. Isso é bacana demais. Mas isso aí também, entre em contato com o seu consultor, quem te convidou, que a gente te explica melhor sobre isso, tá bom? No Terra tem vários kits, tá? Tem kits de 12 mil, 6 mil, 5 mil, vai depender do que você quer. Eu gosto sempre de apresentar esse, porque você já ganha difusor, você já ganha pomada de Deep Blue,
Os vidros são de 15 ml, que é um essencial para o lar. Você vai cuidar da família toda, tá bom? Mas a do Terra hoje parcela em 6 vezes. Você pode comprar cartão, boleto, Pix. Mas existem kits para cima e para baixo. Então chama seu consultor, ele vai entender como que é a sua rotina e aí ele indica o kit mais correto para você. Tem um programa que chama Bem-vindo da Terra, que eu gosto demais, que é um programa que durante 3 meses você compra hoje, né, através desse, acaba que faz um cadastro seu, você se torna um membro. Tem obrigação de comprar? Não, você vai comprar para repor seus olhos com desconto. Mas a Doterra faz uma promoção que você comprando durante 3 meses 50 pontos, você ganha brinde. Então, no primeiro mês você ganha um kit de acrílico, no segundo mês um óleo de laranja e no terceiro mês você ganha um difusor. Então, às vezes você comprou só o kit e não tem o difusor, você tem a possibilidade também de ganhar esse difusor. Nós somos o time de propósito aqui de Belo Horizonte. Essas mulheres maravilhosas aqui optaram, né, fizeram uma escolha de se cuidar e cuidar do outro. Acaba que a gente compartilha com o outro, tanto que esses olhos são maravilhosos. E as nossas histórias vão ser cada uma que tem uma história incrível que impacta as pessoas. Então, o meu é da menopausa, a Carol é respirar, a Patrícia não conseguia dar aula. Então, assim, é muito legal o que a Paulina, psoríase. Então, assim, é muito legal o que esses olhos fazem conosco, porque eu falo que vai muito além do falar, né? O óleo, quando você inala, ele mesmo faz o trabalho e dali tudo acontece, tá? E a gente sempre convida você a se juntar a nós para ajudar a curar o mundo. E esse é o nosso recado que a gente queria trazer para você. Toda semana a gente está aqui com um tema. Hoje a gente falou das emoções. É importante que você use todos os olhos? Sim. Claro que você não vai usar no mesmo dia. Às vezes, sim, dependendo de como vai, gerar o seu dia a dia, né? Mas o que que é isso legal, gente? Que você consegue cuidar da sua família com autonomia. Às vezes é apenas uma dor de cabeça, ao invés de trazer um analgésico, dá um peppermint. Uma dor muscular. Quantas mulheres estão se cuidando com Deep Blue e fibromialgia, está diminuindo as dores. As pessoas, outro dia eu tive um relato que a senhora falou para mim, Renata, eu estou conseguindo varrer casa, algo que eu não conseguia fazer. Não tinha mobilidade de coluna, não tinha mobilidade de joelho, não tinha mobilidade no braço, agora já está ficando fortalecida. E assim, a gente pega na sua mão, a gente ensina a desparasitar, muito importante, muito problema de dor é parasita. Então, isso nós vamos te ajudando, entendendo de forma personalizada o que que você precisa, tá bom? Eu vou encerrar essa live aqui agora e chame a gente, que eu tenho certeza que você vai ter uma vida de qualidade.